Vamos que vamos, nação! Fala, galera! Wesley Flá 12 na área com vocês nessa tarde de quinta-feira com muitas informações do Flamengo aqui no canal Wesley Flá 12. Mengão que já treinou nessa quinta-feira, já visando o confronto contra o Palmeiras no próximo domingo. É isso mesmo, daqui a pouco trago para vocês algumas imagens do treino do Mengão dessa quinta-feira. Tem também boletim médico do Flamengo, olha só, informação sobre Saul, Cebolinha, De La Cruz e Alan. Será que esses 4 jogadores estarão à disposição do técnico Felipe Luiz para enfrentar o Palmeiras nesse próximo domingo, nação? Tem também informação sobre arbitragem. Quem será o árbitro que vai apitar esse jogo no domingo, hein, nação? Pelo amor de Deus, a arbitragem brasileira que tá uma vergonha, cara. O áudio do VAR de ontem, pelo amor de Deus, aquele pênalti no Luiz Araújo que não foi marcado. E o áudio, mano? Ah, o jogador do Botafogo apenas pisou no pé do Luiz Araújo, segue o lance, tá de sacanagem com o Mengão. Tem também a Leila Pereira que não vai comparecer no Maracanã, é isso mesmo. A tia Leila não vai no Maracanã acompanhar o jogo de domingo. E muito mais informações para vocês aqui no canal Wesley Flá 12. Só que antes de tudo, peço a você aí, a você mesmo que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo, é de graça, não custa nada. Deixa o hype aí também, dá uma hypada, deixa o like e acione o sininho da notificação. Valeu, galera? Pois é, nação, vamos lá com as informações do Mengão dessa quinta-feira, né? E olha só aqui, ó, o elenco do Flamengo se reapresentou nessa quinta-feira para realizar o primeiro treino visando o confronto contra o Palmeiras no próximo domingo às 4 horas da tarde, nação. Jogaço, final antecipada, né, mano? Final antecipada, olha só. Como de costume, os atletas que disputaram mais de 45 minutos no duelo contra o Botafogo ficaram apenas na academia, no CT do Ninho do Urubu, realizando trabalhos regenerativos, enquanto quem atuou por menos de 45 minutos foi a campo treinar normalmente, né, com o técnico Felipe Luiz. Só lembrando que o Flamengo ainda tem o treino de amanhã, sexta-feira, né? E o treino de sábado, os 2 últimos treinos antes de enfrentar o Palmeiras. Felipe Luiz que vai ajustar a equipe e preparar a equipe que vai enfrentar o Palmeiras. Jogo muito difícil, hein, nação? Jogo dificílimo. Será uma final antecipada esse jogo entre Flamengo e Palmeiras. E é o seguinte, nação. Tem torcedor do Palmeiras que já tá empolgado, né? Já tá empolgado, amostradinho. Eu gosto é assim, amostradinho. Tá falando que esse Palmeiras aí já é melhor que o Flamengo de 2019. Eu gosto é assim, amostradinho, né? Falar que esse Palmeiras aí é melhor que o Flamengo de Jorge Jesus de 2019, tá de sacanagem, né, mano? Tá de sacanagem. Só porque venceu o Juventude de goleada e o Red Bull de goleada, já se acha a cocada, né? O último biscoito do pacote. Já tá se achando isso. Mas é o seguinte, uma coisa é enfrentar Juventude e Red Bull lá na Arena Sandy Júnior e outra coisa é enfrentar o Malvadão no Maracanã.
É isso mesmo, o Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã há 10 anos, galera. Há 10 anos que o Palmeiras não vence o Flamengo no Maracanã, desde 2015. Então, apruma aí, Palmeiras, apruma aí, pois vocês terão um adversário à altura. Estão se achando já, né, o rei da cocada, mas é o seguinte, se apruma aí que domingo tem duelo e é muito importante, é uma final antecipada. E olha só, nação, quem será o árbitro que vai apitar essa partida, hein? Lá para sexta-feira ou sábado, a CBF deve divulgar o árbitro, né? E deve ser sim um árbitro brasileiro. Eu queria que fosse um árbitro estrangeiro, cara, um árbitro de fora do Brasil. Mas a CBF deve escalar um árbitro brasileiro e eu acho que será entre o Klaus e o Wilton Pereira Sampaio. Eu acho que será um desses dois árbitros, o Klaus e o Wilton Pereira Sampaio. Eu prefiro o Wilton Pereira Sampaio. Klaus é palmeirense, apitou Palmeiras ontem, já apitou vários jogos do Palmeiras e deu uns lances aí favoráveis pro Palmeiras, que pelo amor de Deus. Já o Wilton Pereira Sampaio eu acho um árbitro mais sério. Não é 100%, né? Não tem árbitro melhor do mundo aqui no Brasil. Os árbitros brasileiros são abaixo da média, mas o Wilton Pereira Sampaio eu acho ele mais adequado para apitar essa partida aí entre Flamengo e Palmeiras no Maracanã. E olha só, nação, ingressos esgotados para Flamengo e Palmeiras domingo às 4 horas da tarde, hein? Maraca vai estar lotado, a diretoria espera mais de 70 mil torcedores, a nação vai estar presente e eu peço a você que vai no estádio, cara, é o seguinte, os ingressos estão caros, por isso vai uma torcida do Flamengo meio que mais ou menos classe média alta que vai no Maracanã. Então eu peço a você que vai lá, a torcida gourmet do Flamengo, pelo amor de Deus, não fique calada, apoie o time do início ao fim. A gente precisa da torcida rubro-negra nesse jogo decisivo contra o Palmeiras no próximo domingo. E olha só, nação, Leila Pereira, né, presidente do Palmeiras, se resguarda e não irá para o Maracanã acompanhar Palmeiras e Flamengo. Andou falando demais, né? Andou jogando lenha na fogueira, gasolina na fogueira, com isso ela decidiu se preservar e não ir no Maracanã. Só lembrando que nunca aconteceu nada com ela quando ela foi lá. E muito pelo contrário, a torcida do Flamengo recebeu ela muito bem. Só que nos últimos meses aí, nas últimas semanas, ela tem falado demais, né? Tem até zombado a torcida do Flamengo, chamou de terraflamistas, né? Terraflamistas, alguma coisa assim. Olha só aqui a informação. Leila Pereira decidiu se resguardar e não estará no Maracanã neste domingo no duelo entre Flamengo e Palmeiras. Em meio à troca de farpas nos bastidores com o BAP, presidente do Flamengo, né? A mandatária alviverde avalia que não há clima para marcar presença no estádio no Rio de Janeiro. A decisão tem como objetivo evitar possíveis constrangimentos e eventuais hostilidades ao transitar entre torcedores do Flamengo. Recentemente, a Leila chegou a provocar a torcida rubro-negra e chamá-la de terraflamista, né? Terraflamista. Informação aqui do jornalista André Herman, da ESPN. É o que eu falei. Nas últimas semanas, ela tem provocado até a torcida do Flamengo, chamando a torcida do Flamengo de terraflamistas, mas eu acho que a torcida do Flamengo não iria reagir com violência. Eu acho que não faria isso. A última vez que ela foi lá, ela foi muito bem tratada no Maracanã. E eu acho que a torcida do Flamengo não iria agir com violência com a Leila Pereira. Eu acho que não. Mas é bom evitar, né? Galera? Nunca se sabe. Vamos seguindo aqui com as informações do Mengão Nação. Vou trazer agora o plantão médico do Flamengo aqui pra vocês. É isso aí, galera. Olha só aqui, ó. Cebolinha e Saúl são dúvidas para o confronto com o Palmeiras. Olha só aqui, ó, Flamengo possui alguns jogadores com problemas físicos que podem desfalcar a equipe no duelo contra o Palmeiras pelo Campeonato Brasileiro. O atacante Everton Cebolinha será avaliado na tarde dessa quinta-feira no CT do Ninho do Urubu. Com contusão do camisa 11 no iliopsoas. Cara, eu nunca ouvi essa palavra na minha vida. Ele está com a contusão, né? No iliopsoas. Um dos principais músculos responsáveis pela flexão do quadril, estabilização da coluna e manutenção da postura ereta. Cara, mano, é difícil, hein?
A tendência é de que ele esteja fora do duelo contra o Palmeiras e do jogo de ida contra o Racing no Maracanã. Então ele pode ficar de fora dos próximos 2 jogos do Flamengo, né? Contra o Palmeiras domingo e na quarta-feira contra o Racing no jogo de ida da Libertadores. Além de Cebolinha, o espanhol Saúl também é dúvida para o duelo com a equipe de Abel Ferreira. O camisa 8 será reavaliado dia a dia, hein, nação? Deve ter sido reavaliado hoje, né? Será reavaliado amanhã, na sexta-feira, e no sábado é o dia D para saber se Saúl estará apto a jogar contra o Palmeiras ou não, né, galera? Ou não. Ainda bem que o Pulgar voltou, né, galera? Ainda bem que o Pulgar voltou e voltou muito bem, correndo, dando carrinho em campo, mostrando que é um xerife, né? E mostrando também que é um jogador que se sente muito bem e tem a confiança do técnico Felipe Luiz, né, nação? Olha só, o Pulgar, né, nação, que é visto para Felipe Luiz como um homem de confiança no meio de campo, tanto que já elogiou várias vezes, afirmando que o volante é de nível Barcelona, é isso mesmo. O jogador se sente muito bem e tem tudo para voltar ao grande nível que estava antes da lesão. Apesar de ter ficado muito tempo longe dos gramados, o atleta se recuperou completamente da lesão e pode ser até titular no domingo contra o Palmeiras. É isso aí, galera, é isso aí. Olha só, nação, já Nicolas de la Cruz, né, e Alan, por sua vez, voltam a ficar à disposição do técnico Felipe Luiz para os próximos compromissos rubro-negros. Informação aqui do jornalista Vene Casagrande. Alan de la Cruz fica à disposição para jogar contra o Palmeiras no domingo também. E o Pulgar também. Então a gente terá um meio de campo aí com Jorginho fazendo dupla. Com Pulgar, com Saúl, se voltar, né? Com Nicolas de la Cruz ou com Alan. Então, Felipe Luiz deve ter um leque de escolhas aí para fazer, né? E o Pedro deve ser titular, né, nação? Pedro deve ser titular contra o Palmeiras no domingo. Pedro que voltou e voltou muito bem, né, cara? Voltou no seu... Ele completou 300 jogos com o manto rubro-negro e voltou fazendo gol e dando assistência, recuperando confiança, que é muito bom, cara, o jogador ter confiança, coisa que o Samuel Lino não está tendo ultimamente, né, galera? Eu acho que o Felipe Luiz deveria deixar o Samuel Lino iniciar no banco, colocar o Carrascal. Eu colocaria o Carrascal para jogar no lugar do Samuel Lino contra o Palmeiras. Já iniciar jogando o Carrascal de um lado, o Luiz Araújo do outro e o Pedro no ataque. Eu faria essa formação, esse trio de ataque contra o Palmeiras. Olha só, nação, o Flamengo tem 8 vitórias nos últimos 9 jogos no Engenhão contra o Botafogo. Se isso não é freguesia, eu não sei mais o que é freguesia, mano. Olha só, Botafogo e Flamengo nos últimos 9 jogos no Engenhão. São 8 vitórias do Flamengo e 1 vitória apenas do Botafogo. Além disso, houve 2 confrontos fora do Rio de Janeiro. Um no Mané Garrincha e outro no Mangueirão, onde o Flamengo venceu os 2 confrontos fora do Rio de Janeiro. Flamengo contra o Botafogo, sinceramente, cara, virou freguesia mesmo. Galera, o Arrascaeta, né, falou nas redes sociais sobre a arbitragem, né, criticou a arbitragem brasileira, que sinceramente, hein, tá uma vergonha. Olha só aqui o que o nosso craque falou sobre a arbitragem. Olha só aqui, ele postou nas redes sociais. Que momento passa o futebol brasileiro? Os jogadores estão deixando de ser os protagonistas. Ele quis dizer, né, que hoje no futebol brasileiro os protagonistas são os árbitros. E tá sendo uma vergonha, né? Ninguém mais acredita na arbitragem do futebol brasileiro. Todo mundo desacreditando dessa arbitragem, todo mundo desconfiando, pois, sinceramente, a cada partida a torcida desconfia cada vez mais dessa arbitragem aqui no futebol do Brasil. E é o seguinte, nação, peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva aqui embaixo que é de graça, não custa nada, deixa o like aí também e acione o sininho da notificação. Tamo junto, nação, porque isso aqui é Mengão. Valeu, galera! Fui!